Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral, sou homeopata e hoje, meus queridos, retomamos o estudo de nossas badaladíssimas personalidades homeopáticas. Vamos voltar com grande estilo, afinal de contas, de novo, eu vou falar aqui de um policresto que já me é pedido com uma certa frequência, então tem um momento ali que é o que eu sempre digo, não dá mais para correr do que vocês querem. Então hoje vamos falar de ninguém menos, ninguém mais que fósforos. Esse estudo, pessoal, ele vai abrir janelas de percepção para o entendimento mais profundo de outras personalidades, porque há muitas matérias médicas que elas são semifosfóricas, por assim dizer. Há muitas matérias médicas que contêm o elemento fósforos e, portanto, uma parte dessa personalidade só será adequadamente compreendida caso eu entenda quem é o indivíduo fósforos, que aí automaticamente eu já posso entender um pouco melhor como são as personalidades derivadas de fósforos. Então, dito de outra maneira, quando eu entendo fósforos, eu me torno mais capaz de entender cálcio fosfórico, alumínio fosfórico, nátrio fosfórico, argento fosfórico, áureo fosfórico e companhia limitada. Então, o entendimento do elemento puro, da personalidade fósforos puro, abre portas para que eu entenda todas as suas miríades, inúmeras, infinitas praticamente, de derivações. Então, pessoal, tal como nos é de costume, nós vamos começar por características mais gerais, até que por fim nós vamos chegando ao núcleo específico dessa personalidade. Essa estratégia ela é interessante, pessoal, porque ao mesmo tempo que a gente reforça características mais gerais, como reino a que pertence a personalidade, miasma, regente dessa personalidade, ao mesmo tempo que essas características vão se tornando cada vez mais claras em nossas mentes, de forma que a gente vai conseguir cada vez mais assertivamente detectar esses traços nos doentes com quem lidamos todos os dias. É esse expediente a que Scholten recorre também, principalmente, maior parte das suas obras, mas principalmente em Homeopatia, os Elementos. Scholten ali, pessoal, para aqueles que ainda não perceberam, não chegaram a essa conclusão, ele parte exatamente sempre de características mais genéricas dos elementos para, por fim, chegar àquilo que ele chama de análise de grupo. A análise de grupo, pessoal, é uma espécie de combinação de temas possíveis, por assim dizer, que aquela personalidade pode apresentar. Mas a análise de grupo, ela é fruto do cruzamento entre temas, que são vários, diga-se de passagem, temas das séries, que são as linhas da tabela periódica, então aquele elemento está numa série. Ao combinar temas da série onde ele se situa com o estágio onde ele se situa, finalmente eu terei ali algumas combinações possíveis. Fósforos, pessoal, diga-se de passagem, está na série do silício, que fala majoritariamente de problemáticas girando em torno de relações humanas, e está na coluna 15 ou no estágio 15, como queira. Então, a partir disso, a gente já pode chegar a algumas conclusões. Então, nós vamos combinar série do silício com o estágio 15 e vamos ver no que isso vai dar. Vocês vão entender que fósforos fala muito mais além daquele típico indivíduo que absorve as cargas, as energias à torta e à direita dos demais. Maioria só tem essa concepção muito simplória de fósforos. Então nós vamos extrapolar essa, como eu costumo dizer, metomínia deformante de fósforos. Isso aqui, pessoal, é muito pouco para definir essa personalidade tão rica e complexa que é fósforos. Então metomínia nesse sentido, que isso é muito pouco para ser tomado como todo, por assim dizer. E como eu sempre falo, pessoal, essas características que as pessoas normalmente apresentam como características, essa característica aqui é distintiva dessa personalidade. Esses traços distintivos, pessoal, na verdade, quando a gente analisa a fundo, a gente percebe que eles não são tão distintivos assim. A gente percebe que aquilo é uma consequência, é mais uma consequência de um padrão mais profundo que propriamente um traço distintivo. Então, traço distintivo, pessoal, aquilo que de fato define a essência de uma personalidade,
é justamente aquele núcleo do fractal, como eu sempre trago a vocês, é o miolo da flor. Esse miolo, sim, é único em toda personalidade. Entendendo o miolo, nós tendemos a entender melhor todas as consequências possíveis daquele sofrimento. O indivíduo que apresenta, tal como o caso de arsênico, receio da imprevisibilidade, bom, quando a gente entende que é esse o coração do problema, pessoal, maior parte das sintomatologias de arsênico estão compreendidas, inclusive a própria avareza, que muitos alunos entendem como sendo traço distintivo de arsênico. Isso não é o bastante, pessoal. A avareza ela tem uma razão de ser. E ao explorar essa razão de ser, por fim, a gente vai entender a fundo quem é aquele que sofre, que precisa daquele medicamento. Bom, pessoal, vamos começar aqui, tal como nos é típico, vamos começar situando fósforos em sua gradação miasmática, sua gradação miasmática predominante. Pessoal, quanto a isso, há pouquíssimas divergências na literatura homeopática. A maioria dos homeopatas concordam que fósforos é majoritariamente uma personalidade tuberculínica, ou seja, o miasma que rege a maior parte das manifestações sintomáticas de fósforos é o tuberculinismo. Bom, a que conclusões podemos chegar só partindo dessa constatação de que o miasma regente é o bendito tuberculinismo? Bom, pessoal, qual é a grande problemática do tuberculínico? Ele enxerga a realidade como potencialmente castradora, potencialmente limitadora. Então, eu sinto que eu preciso aproveitar o máximo possível, freneticamente, a minha liberdade, porque a qualquer momento eu serei capturada, eu serei enjaulada. Chega a um ponto, pessoal, é o que eu sempre falo, chega a um ponto do tuberculínico começar a enxergar jaulas onde elas não existem, enxergar jaulas onde ela não deveria estar vendo jaula. Por exemplo, passa-se a desenvolver aqui um desconforto com qualquer coisa que lembre ser contido, que lembre ser confinado. Por exemplo, a estruturação de determinados hábitos, rotina. A pessoa que ela tem rotina, ela não faz o que ela quer. Ela segue aquela sequência de hábitos que já foram estruturados ali por um certo tempo. Ela já segue aquele script por um certo tempo e muitas vezes em detrimento daquilo que ela quer. Só que o tuberculino, ele entende muitas vezes esse em detrimento do que realmente eu gostaria de estar fazendo como uma privação da sua liberdade. Então, os problemas começam a aparecer aqui, pessoal, porque um certo ordenamento das minhas paixões é necessário para que eu chegue a algum lugar. Então, são indivíduos, pessoal, frenéticos, são pessoas que a gente tem a impressão que elas querem aproveitar a vida o mais rápido possível, da forma mais intensa possível, porque pode ser que amanhã elas não tenham essa oportunidade. Por que não terão? Porque estarão confinadas, enjauladas. Muito provavelmente isso vai ocorrer, não exatamente de forma literal, pessoal, mas porque a vida exige de mim que eu assuma a responsabilidade. Isso é o mínimo que a vida vai exigir de mim, se eu for uma pessoa relativamente madura. Então, em algum momento, não vai ter para onde correr, eu vou ter que assumir responsabilidades e isso para o tuberculínico também pode ser difícil. Então, são aquelas pessoas que prezam, acima de tudo, pela sua liberdade de ir e vir. Isso, pessoal, já explica o comportamento frenético dessas personalidades e há pessoas que não conseguem, apesar disso, entender exatamente o motivo pelo qual os tuberculínicos estão sempre tão cansados. A impressão que a gente tem é que são pessoas que têm uma espécie de oscilação energética. Elas têm aquele pico, depois aquela queda, aquela prostração. Pessoal, é porque é 220 demais, é inquietação demais em todos os aspectos. Só não tanto no físico, que sequer sobra muita energia para o campo físico. A pessoa já tende a esgotar todo o seu coeficiente energético mediante uma exacerbação mental. Então, aquela pessoa que não para de pensar, aquela pessoa que é muito curiosa, isso na criança tuberculínica a gente enxerga de uma forma muito acentuada. Então, aquela criança quer saber tudo, aquela pessoa que tem conhecimentos difusos. Nós vamos entender que tipo de consequência nefasta isso traz. Parece, num primeiro momento, que é algo bom,
Só que isso, pessoal, de uma forma muito extrapolada, veremos isso num fósforos desarmonizado, essa atenção muito difusa traz aqui em seu bojo a armadilha de uma vida sem profundidade. Eu estou sempre ali olhando panoramicamente para a minha vida, mas eu não me aprofundo em nada. As minhas narrativas biográficas são muito curtinhas, é como se a minha vida ela fosse um emaranhado de contos. Mas ela não é uma narrativa densa, ela não assume um nível de profundidade. As minhas relações também elas tendem a ser rasas, ou seja, qual que é o problema? Quando finalmente eu precisar de apoio, talvez eu não tenha, porque eu não nutri essas relações da forma como eu deveria ter nutrido. Por quê, pessoal? Porque eu tenho a sensação de que meu tempo é muito escasso. Então eu tenho que abocanhar tudo aqui, aproveitar o máximo possível, porque senão serei enjaulada. Isso drena energia, pessoal, esse frenesi excessivo, esse tiro para tudo quanto é lado, tem um momento que ninguém aguenta. Por isso, quando ele sai da jaula, por assim dizer, nós percebemos que isso se trata de uma ilusão, definitivamente isso não acontece na maior parte do tempo, é o sujeito que enxerga assim. Quando ele sai da jaula, quer abocanhar tudo de uma vez, é tiro para tudo quanto é lado, é estudando um assunto que não tem nada a ver com o outro, aquela bagunça danada, a pessoa já não sabe nem o que guiou ela a estudar sobre aquele tema. Então, é um tiro para tudo quanto é lado, principalmente a nível intelectual, e a pessoa nunca se atém por muito tempo a seja lá o que for. Então, isso aqui, pessoal, é um traço do tuberculínico, é um traço do próprio miasma. Só que imagine, pessoal, uma personalidade que ela por si só também tem essas características. Então é como se eu amplificasse tudo isso, porque eu já tenho a contribuição, por assim dizer, do miasma. E eu ainda tenho essa tendência, eu fosfórica tenho essa tendência, pessoal, aí o bicho pega. Então quando a gente for explorar mais a fundo as características exclusivas de fósforos, vocês vão perceber até que ponto essa postura rasa e frenética diante da vida pode chegar. Segundo ponto, pessoal, ok, falamos da gradação miasmática de fósforos, agora nós vamos falar do reino a que pertence fósforos. Fósforos é um mineral, pessoal. Em sendo mineral, que conclusões podemos chegar acerca dessa personalidade? Qual é aquele atributo pelo qual uma personalidade mineral mais preza? O seu sentido de estabilidade, o seu sentido de estrutura, funcionalidade. Eu quero que as coisas funcionem de uma determinada forma, porque isso significa que a estrutura será mantida. Temas que aparecem demais aqui na personalidade mineral, pessoal, é o tema do suporte. Eu tenho muitos amigos porque são pessoas com quem eu posso contar, elas são o meu ponto de apoio. Então, a motivação das relações, principalmente no caso de fósforos, pessoal, é no sentido de manter essa rede de apoio realmente, essa estrutura de apoio. Eu prezo também pela consolidação de estruturas. Eu quero que elas durem e desejo que elas se expandam. Isso aqui no caso de fósforos a gente vai ver muito, pessoal. Apesar, pessoal, principalmente no caso de fósforo, das relações elas serem muito rasas, maior parte das pessoas com quem eu interajo, eu convivo ali por alguns segundos, daqui a pouco estou chamando de amigo, daqui a pouco estou indo na casa da pessoa, estou recebendo a pessoa na minha casa. Os grips, por assim dizer, os pontos de convergência entre a minha personalidade e a da pessoa não estão tão claros assim. Mas apesar disso, apesar das relações não terem assim tanta profundidade, esse lado mineral de fósforos exige que eu mantenha essas relações. Eu quero preservá-las, isso aqui é importantíssimo para a minha estrutura vital. Eu preciso preservá-las a todo custo. Se por acaso eu perder essa amizade, mesmo que não seja uma amizade no pé da letra, se eu perco o contato com essa pessoa, eu perco um investimento energético, utilizando aqui um termo que eu utilizo no próprio curso Calcários e a Força Interior, quando eu falo de fósforos. Romper uma relação, por mais que aquilo não tenha significado grande coisa para mim, romper aquilo é romper um certo investimento, porque fósforos, pessoal, a gente vai perceber que realmente se empenha muito pelo outro, tende até se sacrificar excessivamente pelo outro, mas eu percebo que existe uma certa romantização disso aqui, pessoal. Não é de forma gratuita, é visando alguma coisa. Só que a gente vai entender que não é aquele bem imediato que Sulfur ambiciona, que é essa troca romântica.
a gente vai entender que não é aquela afinidade perfeita como os nítricos costumam exigir, não é aquele vínculo familiar como a gente percebe no caso dos cálion, tal como é o exemplo de cáustico. Então, bom, não é exatamente esse o meu link, o meu vínculo com a outra pessoa, não é exatamente isso que eu ambiciono com esse vínculo. Fósforos, pessoal, adiantando, o que o abastece é a troca, é aquele sentido de companheirismo, é ter meramente alguém com quem conversar. Isso em função de uma sensação de solidão e desconexão muito profunda, que às vezes a gente não vê. A gente vê aquela pessoa empática, alegre, solícita, prestimosa. A gente pensa, nossa, fulano é muito feliz, qual que é o segredo da felicidade daquela pessoa? Mas aquele excesso de empatia, pessoal, ele carrega um certo desespero. É como se fosse uma última cartada que eu estou dando para garantir que eu vou apaziguar esse sentimento atroz de solidão que está palpitando aqui no meu peito. Então não é algo tão leve, tão despido de intenções como a gente supõe. Eu desejo o que em troca? A própria troca em si. Eu quero que a pessoa mantenha contato comigo. Mas veja, pessoal, mineral, o lado mineral aqui de fósforos, ele é muito marcante nesse desejo de manutenção dessa rede de relações. Isso aqui é bem perceptível. Veja, eu trabalho para a manutenção de uma certa estrutura. Se uma parte dessa estrutura é rompida, ou seja, eu perco um amigo, perco um irmão, perco um colega, aquilo traz um impacto muito grande para mim, que eu entendo aquilo como, parece que uma parte de mim foi liberada, foi emancipada, eu perdi uma parte do meu ser. Eu enxergo a coisa dessa forma. Isso aqui é típico das personalidades minerais. E mais, pessoal, os minerais, eles carregam essa ideia de expansão. Eu preciso preservar, estabilizar, mas ao mesmo tempo a expansão ela deve ser contínua, até, meus queridos, com o intuito de garantias propriamente. Então, bom, como eu não aguento romper relações, então eu vou fazer o máximo possível de amizades, porque se uma der pau, aí tem a outra aqui para substituir, porque realmente a dor é tão forte, pessoal, da ruptura. Lembre-se, por mais que a minha relação com aquela pessoa tenha sido muito rasa, a dor ela é tão grande, ela exacerba tanto esse sentimento de solidão que está aqui latente o tempo todo, que eu prefiro ter reservas. É típico do mineral, pessoal, ter reservas daquele bem que ele valoriza, daquele bem que diante da consciência dele é sinônimo de estabilidade, de suporte. Bom, pessoal, e nós temos aqui algo que confesso que foi objeto de estudo da minha parte por um bom tempo, enquanto eu estive estudando fósforos, porque fósforos está no estágio que eu considero um dos estágios mais pessimistas da tabela periódica. Aí você encontra uma pessoa luminosa, plácida, solícita ali nesse estágio e você pensa, gente, mas parece que fósforo está no estágio errado, parece que ele é um ponto ali fora da curva. Mas veja, pessoal, por que disso? Por que é difícil a gente observar o motivo pelo qual fósforos está lá, no estágio 15 da tabela periódica, na 15ª coluna, junto com personalidades extremamente pessimistas, como é o caso dos arsenicosos, dos antimônio, dos nítricos em certa medida e assim por diante. Então, veja que fósforo está acompanhado por vários elementos muito amargos, por assim dizer. Então, bom, será que ele não está lidando com a mesma energia de uma forma diferente, por assim dizer? E é justamente o caso, pessoal. Veja, ali no estágio 15, se nós formos sintetizar o estágio 15 com um único termo, seria o termo perda. É isso que caracteriza a essência desse estágio, dessa coluna. Ok. Agora, diante da possibilidade da perda, ou do fato da perda que seja, eu posso reagir de diversas formas. Se eu estou falando de uma personalidade, pessoal, que está na série do silício, então estou falando de alguém que vai lidar com perdas de quê? De relações. Eu estou cruzando aqui, veja, o tema da série com o tema central do estágio. Bom, então estou falando aqui de perdas ou sensação de perda de relações. Só que diante da possibilidade da perda, pessoal, ao invés de fósforos reagir com amargor, tal como é o caso dos arsênicos principalmente, eu vou reagir com o espírito de sacrifício.
Bom, eu estou perdendo contato com as demais pessoas. Diante disso, ok, nós podemos encontrar fósforos indiferentes a relações humanas, apáticos, reservados, contidos, sim, podemos encontrar fosfóricos assim. Mas o que é típico, pessoal, é o oposto, é aquele sujeito muito simpático, você tem impressão quando ele está sozinho e faz uma festa, uma rave sozinho, de tão animada que é essa pessoa. Não é alguém que passa batido. Fósforos, a gente tem a impressão que ele ilumina o ambiente, inclusive muito pelo seu interesse aparentemente genuíno de ajudar as pessoas. Ele tem interesse, ele até ressona com a dor do outro, então ele tem muito interesse em ajudar. E normalmente são indivíduos altamente prestativos, mas é como eu disse, pessoal, existe aqui a intenção de obter em troca todo um sentido de companheirismo. A coisa não é tão gratuita assim, de novo eu enfatizo. Mas, pessoal, veja, aqui, como eu estou falando de perda, eu posso convocar aqui também a ideia do sacrifício. Então, como eu estou percebendo que eu estou perdendo relações, ou eu tenho a impressão que eu não tenho tanto potencial assim para manter relações quanto eu achava que eu tinha, então eu enxergo no sacrifício aos demais uma forma de garantir que essas relações não sejam perdidas. Veja, pessoal, mas o que está justificando esse espírito de sacrifício? É a sensação da perda. Então existe aqui um sentimento amargo no meu peito. Só que ao invés de lidar com ele com amargor, eu lido de outra forma, mediante uma atitude de expansão do meu coração. Vou me sacrificar ao máximo para os demais. Que eu disse anteriormente, pessoal, essa atitude expansiva demais, ela é como se fosse a última cartada minha para eu garantir que as relações elas serão mantidas. Então eu vou me interessar pelo outro, consequentemente eu me tornarei uma pessoa altamente compassiva, com espírito muito marcante de serviço, de sacrifício. Quando eu falo, pessoal, perdão aqui, de espírito de sacrifício, eu estou falando de qualquer elemento de unicidade que está aqui dentro. Eu abandono tudo, posso abandonar tudo que está aqui dentro, tudo que eu posso chamar de pessoal, individual. Vou me despir realmente de tudo. É por isso, pessoal, que a sensação que a gente tem muitas vezes é que o fosfórico ele não tem uma identidade muito concreta. Ele é uma esponjinha, ele vai reagir de acordo com a circunstância, mas reagir com as circunstâncias sem o próprio eixo. A impressão que a gente tem é que o sujeito ele não tem esse eixo. Ele somatiza as circunstâncias, ele ressona com as suas circunstâncias, com todos os entes que fazem parte daquela circunstância, que ele entende que se eu ressono com as pessoas, automaticamente isso é interpretado como empatia, como simpatia, e isso significa que eu serei acolhido e as relações serão mantidas. Só que muitas vezes o custo é alto, pessoal. No caso de um fosfórico desequilibrado, isso se dá em detrimento da sua individualidade, da sua personalidade. A impressão que a gente tem é que, bom, o indivíduo não tem capacidade de tomar uma decisão se não for com base na demanda de outra pessoa. Ele não fala com uma voz própria, depende da circunstância em que ele se encontra. Então, seu sistema de valores, de crenças pessoais, isso aqui costuma ser muito orientado de acordo com o ritmo da música, por assim dizer. Lembre-se também daquilo que eu sempre enfatizo. No caso de uma personalidade homeopática, nós devemos, a fim de compreendê-la em toda a sua complexidade, nós devemos enxergar as duas faces da moeda, extremos. Eu já falei daquele fosfórico que poucos conhecem, o fosfórico apático, o fosfórico que não quer saber de ninguém. Mas o que a gente vê mais é esse fosfórico deslumbrante, radiante, companhia limitada. Esse é o típico fosfórico. E ainda, pessoal, veja, eu estou falando de alguém que está no estágio 15, regido pela energia, assinatura temática da perda. Ok, essa perda eu posso perceber ela em mim, ou seja, eu posso abordar fósforos lidando com a perda, gerenciando esse sentimento de perda na versão passiva. Ele sente, ele percebe a coisa dessa forma, ou eu posso projetar isso sobre os demais. Aí nós temos o fósforos ativo, e fósforos que a gente conhece como sendo o verdadeiro herói daqueles que sofrem, aquele indivíduo que ele acha o tempo todo que está todo mundo numa condição precária ali de solidão,
uma condição de desamparo absoluto. Então, essa perda que eu sinto que ela está aqui no meu peito, eu tendo a projetá-la em demasia lá para fora. Então, eu quero ser para as pessoas aquele último ponto de apoio, aquele último lapso, aquela última fagulha, centelha de esperança. Eu quero ser essa tocha para o outro. Mas veja, pessoal, nem sempre as pessoas estão necessitando disso, mas eu enxergo o tempo inteiro as pessoas com essas necessidades extremas. Por isso, muitas vezes o fosfórico ele pode ser invasivo nesse sentido. Ele quer te ajudar, ele fica te espremendo. O que você precisa? Você quer alguma coisa? Nossa, como é que eu posso te ajudar? E você está bem, você não está precisando de nada, mas ele projeta essa sensação de ruptura de relações de forma muito profunda sobre você, porque isso jaz em seu peito. Então, trata-se aqui de uma projeção de tudo isso, dessa perda e desamparo absolutos. Nitrogênio, pessoal, ele lida com esse tema da perda, que nitrogênio está aqui também, igual eu falei para vocês. Está aqui na série 15. Nitrogênio tem uma forma bem peculiar de lidar com o sentimento de perda, que é estocando alimentos, por exemplo. Nitrogênio é aquele que pode poupar principalmente aqueles bens que vão me trazer prazeres imediatos, como é o caso de uma cervejinha, de uma comidinha, uma guloseima. Você olha ali na gaveta do sujeito cheio de balinha, ou então cheio de cigarro, cheio de cerveja, você pergunta: "Nó, fulano, para que você está guardando isso aqui?" A gente nunca sabe o amanhã, né? Então veja, é um jeito de lidar com a ideia da perda, mas o nitrogênio, pessoal, ele também tem, de forma muito marcante aqui, a temática do desfrute. Então, diante da ideia da perda, eu também posso assumir essa postura. Bom, quer saber, gente? Já está tudo acabando mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a vida. Então, os nítricos, eles têm essa temática do aproveitar a vida de uma forma muito expressiva. São aquelas pessoas que são festeiras, adoram comemorações. Não é comemoração discreta, gosta de festança. A gente percebe ali um certo desespero embutido naquilo ali, não existe só celebração. A gente tem a impressão que tem uma certa projeção do fim sobre aquilo ali, que é tudo exagerado demais, mas no caso dos fosfóricos, o tema do desfrute aparece também, pessoal. Se a gente for pensar bem no que é a amizade é o desfrute de uma convivência, de uma relação. Então, por isso o tema do amigo aparece aqui. Vai aparecer aqui também a temática do irmão, a gente vai entender o que irmão tem a ver com isso. Então, quando nós estamos falando aqui de sequelas, somatizações geradas por rupturas de amizades, brigas entre irmãos, a gente automaticamente já pode pensar no fosfórico, pessoal. Então, só trouxe esse tema do desfrute para que vocês entendam um pouco mais esse lado leve do fosfórico. Ele também adora uma comemoração, ele adora uma congregação ali de pessoas, festas, eventos e tudo mais, principalmente porque aquilo ali tem gente, mas também porque aquilo me permite desfrutar de companhia. Por que esse apego pelo desfrute? Porque tudo está sendo justificado nesse estágio, pessoal, pela ideia do fim. Isso aqui vai acabar, eu não sei quando, mas vai acabar, portanto eu preciso aproveitar o mais intensamente possível. Então, pessoal, lançando mão desses conceitos, de todos esses conceitos e amarrando, condensando todos esses conceitos num núcleo, chegamos a fósforos. Veja, estou em franco processo de decadência, estou perdendo, portanto aqui vou lançar minha última cartada para impedir que as relações cheguem ao fim. No caso de fósforos, vimos que ele vai lançar a mão do expediente da expansão. Vou abrir mão de mim, vou me sacrificar agora ao máximo aos demais. É a única forma de garantir que essa queda será contida, que essa ruptura será contida e, portanto, não será definitiva. Então, pessoal, consequentemente, nós podemos chegar à conclusão de que a essência de fósforos é espalhar, expandir o quê? Qual é o meu link, a minha conexão com os demais, pessoal? De que forma eu mantenho-me conectado às pessoas? Através da comunicação. Portanto, a temática central de fósforos, o núcleo, o miolinho dessa flor que a gente chama de fósforos é a expansão, o espalhar da palavra, a difusão da palavra, a difusão da comunicação. E aí, pessoal, fica tudo muito mais claro da gente compreender
fica mais claro o porquê de rubricas correlacionando tanto fósforos ao estudioso da matéria médica. Por quê, pessoal? Porque, veja bem, a partir dessa essência está mais do que óbvio. Veja, para garantir, preservar os contatos, eu vou expandir a minha comunicação. Isso significa que a pessoa é tagarela? Letícia, sim, é uma interpretação mais rasa, mas é o que essa essência está nos dizendo, que é uma pessoa que será mais comunicativa. É uma pessoa que, a fim de manter contato com os demais, ela pode lançar mão a alguns expedientes. Bom, então, nossa, esse meu contexto ele não é o suficiente, que eu quero ter o máximo possível de amizades. Então, vou aprender sobre culturas diferentes, porque aí eu posso me comunicar, eu posso fazer amizades com pessoas de outros países, portanto, não preciso nem falar do porquê, pessoal, gostarem tanto assim de viajar. Porque isso me permite um intercâmbio cultural. Lembre-se, a ideia aqui é expandir a comunicação, expandir a rede de contatos. Então, bom, esse meu nichozinho cultural, isso é muito bolha para mim. Não, eu preciso de mais gente, preciso conhecer culturas diferenciadas. Então, são pessoas que desejam sim conhecer, mas não é qualquer conhecimento, pessoal, é aquele conhecimento que vai permitir que eu interaja melhor com outras pessoas. Então, é aquele sujeito que vai gostar de estudar outras línguas, é o sujeito que adora estudar outros costumes culturais, principalmente se aquilo for muito fora da caixa, algo muito inusitado. Veja bem, quando eu falo de perda, eu estou falando de perda inclusive de preconcepções em relação às pessoas. Então aqui eu tenho um sujeito muito aberto, por assim dizer, aquela pessoa que raramente se choca com condutas esdrúxulas, por assim dizer. Então é um sujeito com o coração aberto para receber todo mundo de todo gênero, cor, costume diferentes que vocês puderem imaginar. Então alguém que está totalmente aberto, com o intuito de garantir que as relações serão preservadas. Já falei, pessoal, de uma consequência desse comportamento quando ele é extremo. Eu abro mão, inclusive, da minha própria essência, porque eu quero agradar todo mundo. Chega um ponto em que esse tanto de gente com quem eu convivo não é mais que o suficiente. Então, como é que eu conquisto aquelas outras pessoas? Como é que eu faço amizade com aquelas outras pessoas que aparentemente elas não cederam ao meu charme? Elas ainda não podem ser chamadas de minhas amigas. Bom, se é porque eu gosto do candidato X ou Y, e ela já falou que não gosta do candidato X ou Y, então eu vou falar que eu odeio o candidato X e Y, justamente para que ela possa se acomodar a mim, ela possa se tornar minha amiga. Ou seja, pessoal, eu me torno uma pessoa altamente volúvel, consequentemente pouquíssimo confiável, porque eu não tenho lealdade a nada no fim das contas. Isso aqui, pessoal, uma versão extrema. É aquele fenômeno, pessoal, que eu chamo de rarefação de si mesmo. Então eu me torno uma esponja nesse sentido, uma esponja no sentido de ser empática ao sofrimento, às dores, aos sentimentos dos demais, deixar claro, pessoal, que fósforos vai reagir à sua psicosfera tal como ela se encontra. Então, se está todo mundo bem, eu vou me sentir super bem. Se está todo mundo para baixo, eu tendo a me sentir muito para baixo. Mas a esponjinha, pessoal, até falo sobre isso quando eu discorro sobre a camada 4, a camada da proteção no meu curso Homeopatia Inspiradora. O problema da esponja é que ela é um conjunto de vários espaços vazios. E isso pode servir como uma analogia para ilustrar aquela pessoa que, no fim das contas, não tem personalidade nenhuma, para que gostem dela, para que ela tenha amizades. Nós podemos entender, pessoal, também essa conexão de fósforos com a cultura, na medida em que a cultura ela é a produção da convivência, ela é o resultado da convivência, é um resultado imediato ali da troca. A cultura, se tem cultura, eu posso deduzir que tem gente interagindo entre si. Por isso eu aprecio tanto que é um fruto daquilo que eu mais prezo, é um fruto de relações que aquela rede produziu. Portanto, eu prestigio tanto, por isso prestigio tanto os patrimônios culturais e os respeito tanto de uma forma geral, que no caso dos fosfóricos, obviamente, pessoal. O irmão, pessoal, o irmão ele é para o fosfórico um objeto
na maioria das vezes isso, um irmãozinho engrandece o fosfórico, ele realmente se sente muito bem ter um irmão, porque veja, o irmão é uma expansão da minha rede de convívio mais imediata, que é a família. Então veja, se eu sou movida por esse viés de expansão das redes de relações de uma forma geral, surgiu mais um membro aqui do meu lado, no meu seio familiar, nossa, meu Deus do céu, que maravilha! Portanto, temos a temática do irmão exatamente por isso, pessoal. E a empatia, pessoal, ainda abro mais um parêntese aqui sobre a empatia. A empatia, no caso de fósforos, ela é uma empatia etérica, no sentido de que muitas vezes o fosfórico, pelo fato de ele ser tão aberto, tão receptivo a fazer amizades, contatos, pelo fato dessa receptividade ela ser muito proeminente, o que se percebe aqui é que muitas vezes ele nem precisa, ele sente que não precisa interagir muito com aquela pessoa para identificar se o santo bate ou não, por assim dizer. Aquela pessoa que mesmo com troca de olhares, mesmo ali com trocas de poucas palavras, ela já diz, não, a minha energia bateu com a energia do fulano, eu vou conseguir provavelmente ter uma amizade incrível com essa pessoa, porque eu já senti que nós somos afins. Então, por isso mesmo, nós vemos rubricas de clara evidência associada aos fosfóricos. E normalmente eles estão certos, pessoal, estão certos nesse ponto, quando ele sente que a energia bate, por assim dizer, normalmente vai bater, normalmente dali vai surgir uma amizade fecunda de fato, mas fosfórico pode ser muito, muito afiado, pessoal, no que diz respeito a captar o sofrimento de outra pessoa à distância como um radarzinho. Veja, a última coisa que eu quero é perder relações, então se tiver alguém doente, eu vou desenvolver uma hipersensibilidade a essa circunstância, porque significa que a integridade daquela pessoa está sendo ameaçada de alguma forma. Mas lembre-se, pessoal, se está todo mundo bem, eu vou ficar bem. Mas alguém estiver passando mal, alguém da minha família, alguém com quem eu tenho um vínculo forte, ou mesmo um vínculo rarefeito, eu vou sentir do mesmo jeito, pessoal. Então, manter estabilidade emocional, no caso dos fosfóricos, pessoal, só com alguma homeopatia fosfórica, pelo amor de Deus, que é uma simbiose muito grande com o meio. Está acontecendo qualquer coisinha errada, por assim dizer, a vibe baixou de alguma forma no meu ciclo de convivência, eu já somatizo aquilo. Eu já carrego aquela cruz como se fosse minha. Muitas vezes eu não estou nem ciente de que eu estou passando mal, é por causa da pessoa ali que não está bem. Às vezes isso não é nem claro para mim, que é um fenômeno muito automático. Essa doação e construção desses vínculos quase simbióticos é muito natural dessa personalidade. Então veja, pessoal, graças a Deus para esses indivíduos existe essa homeopatia, porque senão, bom, que esperança esse sujeito teria no fim das contas? Isso, pessoal, esse tipo de relação muito aberta com os demais, isso aqui já pode justificar, já explica em grande medida o porquê das suas quedas de energia. Pelo fato de ser tuberculínico, pessoal, como eu disse, já é de se esperar que essas quedas, oscilações ocorram, que é um indivíduo 220, principalmente a nível mental. E ainda por isso, pessoal, tudo eu sinto de forma muito intensa, qualquer tipo de mal-estar no meu ambiente, no que diz respeito a pessoas que compõem meu ciclo de convívio, isso já me desestabiliza. Então, é claro, isso tende a me drenar energeticamente de forma significativa também. Mas ainda por que mais, pessoal, que fosfórico a gente tem a impressão que é um sujeito que perde energia assim com tanta facilidade? Por que mais? O que mais explica? Além desse sentido de doação muito espontâneo, o que mais poderia explicar essas oscilações energéticas tão marcantes nessa personalidade? Até, pessoal, para a gente ser capaz de responder a essa pergunta também. Essa pergunta é muito boa. Letícia, fosfórico gosta de estudar, pra caramba, gosta de aprender, mas o estudo drena também os fosfóricos. Por que isso acontece? Pessoal, veja bem, isso pode acontecer no caso dos fosfóricos porque o aprendizado, no caso do fosfórico, ele faz parte de um ciclo, ou seja, quando o fosfórico busca o conhecimento, essa satisfação ela não vem por si mesma, por assim dizer. Não é o simples ato de estudar que me trará esse sentido de preenchimento a nível pessoal. A história não deveria terminar ali.
Então o fosfórico, para que ele não se sinta drenado pelo aprendizado, pela canalização, exteriorização da sua curiosidade, ele precisa fechar esse ciclo. E esse ciclo só é fechado com a convivência, com a transmissão daquele conhecimento que ele aprendeu. Então, dito de outro modo, pessoal, um fosfórico que diz que está aprendendo alemão, diz que está aprendendo inglês, japonês, e a coisa termina por ali, ele nunca vai ao Japão, nunca entra no chat aí com os japoneses para exercitar aquilo. Esse conhecimento mais vai fazer mal para ele que bem. Por quê? Porque essa energia perdida no processo de aprendizado, ela só será reposta caso ele coloque aquilo em prática. Ou seja, a comunicação, o domínio da linguagem é uma ponte de conexão com as pessoas, mas eu preciso de gente, eu preciso de convívio, eu preciso expandir a minha comunicação. Eu não posso me entupir de teoria, eu preciso colocar isso em prática. Caso contrário, pessoal, é uma energia parada. Eu comecei a entrar no meu fluxo ali, mas interrompi aquele fluxo no meio do caminho. A gente sabe, qualquer instrumentação psíquica que eu tenha desenvolvido, alguma faculdade específica, uma habilidade ali que eu dominei, se aquilo não tem uso, pessoal, aquilo normalmente tende mais a trabalhar contra mim do que outra coisa. Aquisição cultural. A alta cultura se transformou num certo objeto de glamorização, todo mundo quer alta cultura, gente do céu, mas se você não tiver claro por que você deseja aquilo ali, aquilo começa a se transformar num objeto de ostentação. Muitas vezes você vê um cara culto, porém esquisitão, incapaz de conviver e ainda snob, ostentador, fica colocando todo mundo para baixo porque ele é o sabichão. Esses conhecimentos, pessoal, esses conhecimentos de valor, na verdade, eu vou além. Eu acredito que o mais sensato é a gente esperar que eles se façam necessários em nossas vidas. O ideal é que a gente faça a nossa parte e permita que isso seja um próximo passo naturalmente apresentado diante de nós. E a alta cultura, a partir do momento que a gente vai amadurecendo, pessoal, ela se transforma numa necessidade. O seu próprio coração pede por isso. Agora, aquela pessoa que não cumpre minimamente o próprio dever, a pessoa que não paga as próprias contas e diz que agora eu quero alta cultura. A gente já sabe que aquilo ali mais vai fomentar a soberba que outra coisa. Mesmo no caso dos fosfóricos, pessoal, a alta cultura, a sede por conhecimento, a curiosidade, tudo isso aqui para o fosfórico não deveria ser um fim em si mesmo, e sim um meio para que ele acesse aos demais. Então, qual que é a solução para o fosfórico não sentir tanta drenagem assim nos estudos? Primeiro, se harmonizar com esse medicamento. Depois, não permitir que a coisa pare por aí. Porque você, fosfórico, é potencialmente vocacionado, saiba, para ser um professor. Você precisa transmitir aquilo que você aprende ou exercitar aquilo que você aprendeu. Está aprendendo uma língua? Vai conversar com outras pessoas naquela língua. Você está aprendendo sobre uma cultura? Provoque situações na sua vida que te coloquem em contato com pessoas que bebem daquele legado cultural específico. Você está aprendendo algo que, pode ser de valor para certa comunidade, para um certo grupo de pessoas. Dê aulas sobre aquilo. Mas o que abastece o fosfórico, pessoal, é justamente esse ciclo, essa sensação de que o conhecimento que eu adquiri está me mantendo em contato com as outras pessoas, porque é essa troca que me abastece, que permite que eu me mantenha vitalizado. Então, você quer uma solução para essas baixas de energia que você vem sentindo, tome fósforos e depois saia do âmbito da teoria. Ensine, compartilhe. Existem, pessoal, aqueles fosfóricos de corpo e alma. Então, existem fosfóricos que eles também apresentam a típica constituição fosfórica. Qual é essa constituição, pessoal? O fosfórico, constitucionalmente falando, normalmente será aquele indivíduo alto, é um indivíduo magrinho que perde energia com muita facilidade, a gente já explorou possíveis justificativas para isso. Pode ser ruivo, ter o cabelo um pouquinho mais claro.
E nota seja feita, pessoal, para o fato de que o fosfórico genuíno também ele costuma apresentar os cílios bem grandes. Meu filho, por exemplo, é um típico fosfórico, pessoal. Ele estuda cerca de 15 minutinhos, já sente enxaqueca, ele tem essas dificuldades com os estudos, tal como é o caso do fosfórico de carteirinha. Ele é tão de carteirinha que os cílios dele parecem uns cílios postiços, até enrola um pouquinho ali na extremidade. Então, o que torna essas pessoas bastante chamativas, que além da simpatia, elas ainda têm um olhar especial, por assim dizer, um rímel natural, vamos colocar dessa forma, cílios postiços naturais, e são pessoas normalmente bem altas, pessoal. Isso chama bastante atenção, inclusive, falando em altura, pessoal, normalmente nós veremos nos fosfóricos afecções ósseas. É muito raro uma homeopatia fosfórica não curar, no caso das crianças em fase de crescimento, aquelas típicas dores do crescimento, dores nas perninhas, das quais muitas crianças se queixam. Tem crianças que sentem esse sintoma de uma forma tão exacerbada que às vezes elas estão brincando ali de correr, daqui a pouco tem que deitar porque dói pra caramba. Então veja, é mais um indício do tropismo que essa homeopatia apresenta com o arcabouço ósseo. Fósforos, pessoal, piora isso aqui. Eu vou chamar a atenção de vocês para aquilo que é pouco comentado. Então, matéria médica, como eu sempre falo, pessoal, está disponível e à torta e à direita, Google afora. Então, vou chamar a atenção de vocês para aquilo que, como eu disse, é pouco mencionado. Fósforos piora, tende a piorar, veja. Se a sensação que eu tenho o tempo todo é que está me faltando energia, porque eu sou 220, porque eu sou muito coração aberto, então eu vou me sentir melhor em repouso. Então o movimento, a gente pode deduzir que vai piorar as queixas de fósforos. Outro detalhe, pessoal, normalmente são pessoas que vão piorar deitando-se sobre o lado esquerdo também. Isso aqui vocês podem ouvir em algum momento. A respiração, aparelho respiratório, pessoal, é um calcanhar de Aquiles aí para a maior parte dos tuberculínicos. No caso de fósforos não seria diferente. Mas ele piora, manifestando ali sintomas alérgicos em contato com pelo de gato, em contato com odores muito fortes. Fósforos é uma personalidade, a gente viu, pessoal, muito sensível em todos os aspectos, incluindo no que diz respeito ali ao seu aparato olfativo. Então, cheiros muito acentuados vão incomodar fósforos também. E lã, pessoal, mas lã, preste atenção aqui, não é a lã apenas aquela lã que você vai respirar, vai te causar espirro, uma crise alérgica. Eu não estou falando de lã nesse sentido. Se, por exemplo, ele veste um fosfórico, veste um casaco de lã, a gente não sabe por quê, pessoal. A pessoa simplesmente ela não sente-se confortável com o casaco de lã. É o exemplo do meu filho, ele odeia roupa de lã. Não gosta nem deitar em carpete, ter contato com carpete que tenha lã. Não gosta, simplesmente não se sente confortável com a lã. Por quê, pessoal? Sinceramente, é uma incógnita. Se alguém conseguir explicar, eu agradeço. Me traga explicações nos comentários, por gentileza. Mas é uma curiosidade, eu achei interessante trazer a vocês. Mas, pessoal, há muitas tendências a hemorragias aqui. E a hemorragia de fósforos, ela é uma hemorragia com o vermelho muito vivo, quase brilhante, conforme, inclusive, Schouten enfatiza pra gente. Mas nós temos aqui dores com uma característica, uma modalidade específica, dores queimantes. Claro, pessoal, isso aqui é tão falado que eu vou repetir aqui também, porque isso aqui é quase um keynote. Como nós estamos falando de uma pessoa que ressona com o seu meio de forma quase automática, eu estou falando de uma ressonância também, pessoal, com a própria atmosfera, ou seja, são pessoas que morrem de medo de tempestades, pessoas que morrem de medo de trovões. Mas, ao mesmo tempo, é importante enfatizar, pessoal, veja que há uma volubilidade emocional muito marcante. Ao mesmo tempo que essa pessoa, ela assusta, se choca com facilidade, se impacienta com facilidade, são pessoas muito impressionáveis, por assim dizer, elas são facilmente consoladas. Então, elas podem ter um pico ali de agitação e daqui a pouco fica tudo bem, a pessoa com o mínimo de consolo, ela já está ok. Então, há uma oscilação emocional aqui muito marcante, consequentemente, isso aqui que fique claro. Então,
Enquanto está chovendo, com trovões, a pessoa está ali aflita, você pensa, nossa, vai ficar traumatizada para o resto da vida. Não, passou a tempestade como se nada tivesse acontecido, pessoal. Então não há uma contenção emocional, um represamento emocional. Toda a aflição do fosfórico, normalmente ele coloca isso para fora, de forma imediata, ele não tende a conter absolutamente nada. Por último, pessoal, acho importante enfatizar que nós veremos vômitos aqui, e é um vômito que ele vai piorar se a pessoa bebe alguma coisa. Então é uma boa dica para aquela fase da garotada, aquela fase que os bebezinhos regurgitam, às vezes colocam para fora aquele leite que acabou de mamar, um pouco coalhado, enfim, tem uma fase em que algumas crianças são bem propensas a isso. E aí vale a gente observar, bom, se ela começa esse processo de regurgitação, se ela recebe líquido, ela vai regurgitar mais? Se for o caso, provavelmente essa criança precisa de algum fosfórico, pode ser inclusive magnésia fosfórica em forma de sal, ou seja, em 6-DH. Então essa é uma dica importante, pessoal, uma modalidade interessante para a gente levar em consideração. E por último, enxaquecas que elas pioram com esforço mental. Isso é importante enfatizar, Letícia, mas toda enxaqueca certamente vai piorar com esforço mental, não necessariamente, pessoal. Em homeopatia a gente entende que tem gente que se comporta de tudo quanto é forma, organismos que se comportam das formas mais improváveis que vocês puderem imaginar. Pessoal, por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês na nossa próxima análise. Um forte abraço a todos.